Fala, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos juntos aí mais uma vez no nosso Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Estamos aqui numa série de mensagens sobre a igreja, o corpo de Cristo, e nessa série de mensagens todos os dias nós temos mandado aí um devocional, e esse devocional tem sido subtemas que nós estamos tratando sobre a igreja como o corpo de Cristo. Hoje é o 17º dia dessa nossa série. Com vocês aqui o pastor Denis Figueiredo, e eu espero que você seja muito abençoado com o devocional de hoje, que tem o título A Igreja Existe para Espalhar o Reino de Deus. Vamos junto, vamos caminhar nessa devocional de hoje. O texto proposto aqui para a gente refletir é o texto que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24 até o 28, e diz assim: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios aí, capítulo 15, versículo 24 ao 28. Meus irmãos, haverá um dia glorioso quando Cristo ele vai entregar o reino a Deus, o nosso Pai. E a gente tinha falado alguns dias atrás aí sobre a igreja sendo a noiva de Cristo, e esse mesmo texto, né, de Efésios 5 vai falar que o noivo ele ama a noiva e cuida dela, e ele vai apresentá-la ao Senhor. É justamente nessa ideia aqui que ele vai também entregar o reino a Deus. O texto afirma que antes de entregar, ele destruirá todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Mas enquanto isso, Cristo está reinando sobre todos os seus inimigos. Tem gente que pensa que não, mas ele está exercendo este poder através da sua igreja. Olha só que interessante. Por isso ele afirma assim, ele está exercendo este poder através da sua igreja. Por isso ele afirmou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por muito tempo eu achei que essa expressão, as portas do inferno, tinha a ver com relação ao inferno se levantar contra as obras de Deus e Satanás vir guerrear contra a gente. Mas aqui a ideia da palavra inferno é a ideia de Hades, morte, sepultura. Então aqui mostra claramente que a morte não poderá prevalecer contra a igreja do Senhor. Essa é a ideia. Por quê? Porque a igreja do Senhor ela é liderada pelo seu cabeça, que é Cristo. E Cristo venceu a morte. Nem a morte pode parar a igreja de Deus. Olha que lindo isso. Então nós estamos no meio de uma batalha, sim. Não é? Nós estamos numa batalha porque Satanás, de certa forma, ele está trabalhando e está operando contra a igreja. O reino de trevas ele é a oposição ao reino de Deus. Onde Cristo ele está utilizando a igreja para destruir os poderes e autoridades espirituais. Isso acontece quando a igreja proclama o evangelho e vidas são tiradas do império de trevas e transportadas para o reino de Deus. O apóstolo Paulo chega a falar um pouco sobre essa investida da igreja quando ele relata no seu chamado para o rei Agripa, não é? no livro de Atos, capítulo 26, 17 e 18, que diz assim, Paulo falando: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Veja só que no processo que ele fala aqui, nesse texto de Atos, ele mostra 3 ações de Deus através da sua igreja, que é o quê? Abrir os olhos, converter as pessoas das trevas para a luz e convertê-los do poder de Satanás para Deus. As pessoas estão aprisionadas com os olhos tampados e não conseguem enxergar a glória de Deus, conforme a gente falou ontem. Por quê? Por causa do pecado. Satanás se utiliza dessa condição que nós estamos
tendo legalidade por causa do pecado, ele aprisiona as pessoas. E aí a gente precisa pregar o evangelho e espalhar a notícia do reino de Deus, que é a liberdade para os cativos, porque quando a gente prega isso, os olhos das pessoas vão se abrir e elas vão mudar de caminho, vão mudar de condição, elas vão sair das trevas e vão estar agora no reino da luz. Elas vão se converter do poder de Satanás, do domínio de Satanás, para o poder de Deus, e agora elas serão transformadas pela palavra do Senhor. Agora, olha só, a igreja tem esta autoridade e comissão de Cristo, de fazer que todos os seres humanos tenham uma oportunidade de ouvir a mensagem da salvação, e fazermos para essas pessoas um convite para mudar de reino, para sair do domínio do pecado, do domínio de Satanás, e vir para o reino de amor de Deus. Cada cristão, meus irmãos, tem o poder de levar vidas a Cristo e colaborar na construção deste reino tão maravilhoso que está expandindo. Sabe, eu às vezes penso um pouco sobre o Império Romano. Quando a gente lê na Bíblia, a gente vê como o Império Romano ele se alastrou por toda aquela região da Mesopotâmia, aquela região, né, do Oriente Médio na época da época bíblica, né? E a gente fica percebendo o seguinte: o imperador César, aquela turma toda de Roma, eles tinham poderes bélicos de guerras e eles tinham toda uma estratégia para invadir territórios e ganhar, conquistando todos os territórios ali para o Império Romano. E agora veja bem, o reino de Deus está diante de uma batalha todos os dias. Nós estamos conquistando. Quando a gente entra numa casa onde não existe ali pessoas convertidas, nós estamos entrando num território do inimigo. Estamos ali entrando para tomar posse daquele lugar, para que haja de fato uma libertação, para que haja de fato ali a conquista daquele território que era de Satanás, e nós chegamos ali como luz de Deus, com a mensagem do evangelho, e nós vamos pregar essa mensagem que liberta e vamos conquistar aquele terreno, aquele território para o reino de Deus. A gente tem que entender que todos nós que somos lavados e redimidos no sangue de Jesus temos essa missão de conquistar territórios para o nome de Jesus. Quando a gente vai numa casa de uma pessoa não crente, a gente vai para ganhá-los, para conquistá-los para Jesus. A gente vai com os dois pés no peito de Satanás para dominar o território ali e levar as vidas para Jesus, levar ali o reino de Deus, levar ali a justiça de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus. E essa é a nossa missão. A igreja, ela existe para espalhar o reino de Deus. Como a igreja não são as quatro paredes, então a igreja, ela somos nós. E nós temos um poder extraordinário, que é o poder de Deus, e temos a missão de espalhar esse reino. Meu irmão, que essa mensagem possa incendiar o seu coração, que esse desejo de fazer parte de uma conquista de territórios para Deus incendeie o seu coração também, e que você se veja como alguém que está à frente de uma guerra, trabalhando e batalhando para o reino de Deus. Meus irmãos, vamos orar? Eu quero orar para que Deus faça de você um verdadeiro guerreiro e valente de Deus, para que você não desista de todos os sonhos que Deus tem para a sua vida e principalmente para o seu reino neste lugar. Nós estamos aqui com o propósito de espalhar o reino de Deus aonde nós estivermos. Nós somos luz, e aonde a luz está, todas as trevas são dissipadas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos na tua presença nesta hora. Nós oramos para que a igreja ela ganhe muitas almas para Cristo, que a igreja possa avançar na tomada de territórios para Jesus. Peço, Senhor, a ti que o Senhor nos use para ganhar almas para ti. Peço que Deus nos use, Senhor. Oh, meu Pai, para que possamos ganhar almas para Cristo, que possamos levar vidas até o reino de Deus, conduzi-las no caminho da fé, no caminho da salvação. Eu oro para que cada igreja tenha uma grande visão missionária. Amplie a nossa visão para fora da igreja, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação de ficarmos olhando para o nosso umbigo, olhando para as nossas necessidades internas, mas leva-nos, ó Pai, para fora dessas paredes, ó Deus. Leva-nos para fora da nossa condição real, Senhor, para que possamos ir ao mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Que cada lar que a gente visitar, que cada família que a gente tocar, Senhor, possa ser tocada
pela presença de Jesus. Nós oramos aqui, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu espero que você esteja gostando aí do nosso devocional. Por favor, compartilhe aí com as pessoas que você conhece. Fique com Deus, fique na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser.